Os 8 portões internos são a habilidade mais poderosa de Taijutsu já apresentada na obra. E mesmo sem isso, o Lee arrebentou o Sasuke na porrada, e ele era considerado um fracassado. Mas o que aconteceria se o Naruto tivesse aprendido também? Nesse vídeo a gente vai responder o que teria mudado na Batalha do Vale do Fim e de bônus o que poderia ter mudado no Shippuden. Eu sou o Luquimbas e vamos logo pro que interessa. Não é novidade pra ninguém que, no início, o Kishimoto planejava fazer o Naruto um mestre de Taijutsu. Ele seria a linha de frente, enquanto os outros do time 7 dariam suporte com Genjutsu e Ninjutsu. Mas com o passar da obra, algumas ideias foram mudando, e mesmo no clássico, o Taijutsu dele era num nível muito básico. Ainda mais se compararmos com o Neji ou Lee. E por isso faremos algumas mudanças. Primeiro vamos sacrificar o Kakashi e dar espaço para o Gai. E não entenda errado, o Kakashi é muito versátil. E para a proposta original ele era perfeito. Mas aqui precisamos de um especialista em Taijutsu. Porque aprender os portões sem masterizar artes marciais é um desperdício de potencial. E falando nos portões, eles são uma das minhas habilidades favoritas do clássico. O próprio conceito dele é algo que me agrada bastante. Você força o seu corpo a te dar poder usando 8 pontos do seu corpo. Seja no cérebro para remover o limite natural e energizar o seu corpo, na espinha para aumentar o fluxo de sangue, no abdômen e no estômago, que aumentam ainda mais os atributos. E aqui o usuário já é capaz de fazer fogo por meio da porrada. E o último ponto, que é no coração. A pessoa se sacrifica em troca de um poder para descer a mão num deus. Bom, o Gai, apesar do seu jeito exótico, ele é um excelente professor. Ele já estava de olho no Lee desde a época que ele sofria bullying. E é ele quem joga um balde de água fria no Lee, que depois de já ter perdido várias vezes pro Neji, ele já estava começando a desacreditar de si mesmo. Seu esforço é inútil, se nem você acredita nele. Ele sempre estava no momento certo e na hora certa para apoiar o Lee. Até depois que ele precisava fazer uma cirurgia, o Gai sempre estava lá para apoiar ele. O Gai conseguiu pegar um ninja deficiente e transformar ele no maior moedor de carne da sua geração. E é exatamente isso que o Naruto precisava. Apesar dele até conseguir fazer jutsus, a raposa sempre atrapalhava o controle de chakra que ele tinha. Então, ele ir pro caminho do taijutsu era o mais seguro. O Lee é exatamente igual ao Naruto, só que com um cabelo mais estiloso. Fora que o Gai era uma das poucas pessoas que não enxergavam Naruto como um monstro. Imagina o quanto ele poderia evoluir se ele já tivesse um grupo que não rejeitasse ele. E se tem Gai, tem Lee por perto. Eu sempre gostei da amizade deles dois, eles têm uma vibe muito parecida. E para fechar esse time com chave de ouro, vamos colocar um Hyuga aqui dentro. E teremos o maior time de taijutsu da obra. O que faria ele aprender no máximo até o 6º ou o 4º portão. Porque se o Lee chegou até o 5º,
Então é possível que o Naruto consiga chegar até lá. Mas vamos considerar que ele só chegou até o quinto. O que mudaria na batalha final? No original, Naruto não tinha nenhuma chance de vencer. O Sasuke estava batendo nele de pau mole. Ele atravessa o peito do Naruto e o Sasuke teria cumprido o objetivo colocado pelo Itachi. Isso se a raposa não tivesse interferido e colocado o manto de chakra. Esse manto é um absurdo. Ele tem uma espécie de vontade própria e protege o Naruto da bola de fogo do Sasuke. Mas esse chakra da raposa também é parte do Naruto. E segundo Orochimaru, os dois chakras coexistiam há tanto tempo que já estavam à beira da simbiose. Isso depois dele meter o selo no Naruto. E por ter essa espécie de harmonia, o Naruto também consegue controlar parte desse manto. É por isso que ele consegue se esticar. Ele estava querendo a todo momento salpicar o Sasuke. E nessa luta foi a primeira vez na história que o Naruto conseguiu usar o Rasengan com uma mão. Ou seja, a raposa ajudou a fazer o Rasengan, por ela ser uma versão da Bijudama. E aqui o Kishimoto foi genial. Eu amo e odeio esse cara ao mesmo tempo. Mas é como dizem, com grandes poderes... grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida, vá. Apesar de todos os benefícios do manto, ele também tem lados negativos. Naruto estava quase tendo um infarto na luta. Ele diz que estava sentindo uma dormência no braço esquerdo. Fora que o manto também vai corroendo o corpo da pessoa. É como se ele estivesse nadando em ácido. Bom, aí iríamos ter outro problema. De acordo novamente com Orochimaru, o Naruto perde o controle quando tá com raiva. Mas na luta ele até consegue parar para pensar um pouco. Mas em nenhum momento ele usa os clones da sombra depois de ter o manto. Então aqui temos duas possibilidades. Uma, que o Jiraiya consertou o selo do Naruto e depois daquilo a raposa teve mais dificuldades de controlar ele, o que explica o Naruto não ter sido possuído quando estava protegendo a Tsunade. E a outra é que ele fica tão cego de raiva que nem pensa em fazer os clones. E só conseguiu fazer o Rasengan por ser o único jutsu ofensivo que ele tinha. Agora, troca o Rasengan que ele penou para aprender pelos portões internos. Cara, o Naruto ia desenvolver o estilo quadrúpede. Fora que com a velocidade colossal que ele ia ganhar, o Sasuke não ia conseguir se distanciar. E com o poder da raposa, o Naruto até conseguiria ir curando seu corpo à medida que ele fosse danificado pelos portões. Mas não o seu desgaste. Então, o que poderia acontecer é o Naruto usar tudo e arrebentar o Sasuke por um tempo, até ele desmaiar ou morrer de exaustão. E eu genuinamente acredito que era pro Naruto ter vencido no original. Porque enquanto o Sasuke era transportado dentro de uma cabaça, o Naruto corria atrás do time do som. E se não fosse pelo Lee, ele teria sido barrado pelo Kimimaro. Mas vamos supor que, mesmo assim, o Naruto consegue fazer a sua Lotus reversa usando o manto da raposa. E mesmo assim, o Sasuke conseguiu sair de lá vivo. Naruto seria resgatado pelo Gai e prometeria que iria ficar mais forte para trazer o Sasuke de volta, da mesma forma que foi no original. Mas aqui temos um pequeno problema nessa versão. Como ele se especializou em Taijutsu, então não tem sentido ele partir numa missão com o Jiraiya. Então ele ficaria na vila sendo treinado pelo Gai. No Shippuden ele já teria sido promovido a Chunin, já saberia que o Gaara tinha se tornado o novo Kazekage, e com a ajuda da regeneração da raposa, ele se recuperaria muito mais rápido dos treinos. Konohamaru nunca teria aprendido Rasengan,
e teria seguido o estilo do taijutsu. Então ele nunca teria derrotado um dos Pains. E agora, já tendo conquistado o shape perfeito, ele dá like e se inscreve. Naruto teria 2 estilos de combate. Ou usa tudo o que tinha e detonar o inimigo com um golpe, ou usar os clones para descer a lenha no inimigo. Com o passar do tempo, ele iria procurar outras formas de retardar os efeitos colaterais dos portões, ou de intensificar o seu taijutsu base. Então, para isso, ele iria precisar de um especialista em controle de chakra, como o Asuma. Ele ensinaria como usar o chakra de uma forma mais ofensiva, não só para afiar armas, mas também para moldar o chakra do seu corpo de uma forma mais eficiente. Parecido com o que o Chojuro faz com a arma dele. Ele consegue criar uma marreta com elas. Depois da morte do Asuma, Naruto não iria criar o Rasengan Shuriken, mas sim uma forma de conseguir aguentar mais os portões, abusando do poder da raposa. E agora ele já seria capaz de aguentar 2 clones com, no máximo, até o 4º portão ativo. Ele até iria desmaiar, mas ia ficar vivo. Além, claro, dele aperfeiçoar as técnicas que ele aprendeu com Asuma. Então aqui o Kakuzu teria 3 fins possíveis. Ou ele seria surrado pelo Naruto, usando os clones com portão, e cada um deles modelando chakra para causar o máximo de estrago possível, ele aperfeiçoar tanto o seu estilo vento, que conseguiria partir o Kakuzu no meio usando as habilidades do Asuma, ou ele perderia o controle da sua raiva, o que faria ele matar o Kakuzu na porrada enquanto usa parte do chakra da raposa, fazendo o Kakuzu a primeira vítima do Naruto. E agora na saga do Pain as coisas ficam um pouco complicadas, porque sem o Jiraiya não tem Monte dos Sapos. Então ele nunca teria aprendido Senjutsu. E com isso, a Tsunade precisaria esconder o Naruto enquanto ele se fortalecia. E para isso, ela mandaria o time do Gai em alguma missão enquanto o Pain detona Konoha. E na volta dessa missão, eles avistariam vários pássaros voando na direção contrária a Konoha. O Lee ia achar algo meio estranho, enquanto Gai ficaria desesperado. E agora eles teriam de voltar para Konoha o mais rápido possível. E chegando lá não ia sobrar nada. Naruto ficaria possesso de raiva e desesperado em busca de sobreviventes, o que faria o time do Gai encontrar um deles com a lesma no corpo. Ela iria contar toda a história e o Gai mandaria a Hinata ficar de olho no Naruto, enquanto ele e o Lee iriam atrás da Tsunade. E depois deles saírem, Naruto mentiria para Hinata, dizendo que estava tudo bem e que era para ela usar o Byakugan para salvar outras pessoas. E no segundo que ela vai, ele vaza para encontrar o Pain. Ele até conseguiria lutar com eles por algum tempo, mas não dá, eles são muito numerosos. E quando ele fosse perder, Hinata finalmente chegaria e salvaria ele. Ela já sabia que o Naruto iria correr atrás de quem fez aquilo com a vila o mais rápido possível. E aqui ela se declara pela primeira vez. E depois de tomar um cacete do Pain e ser morta no processo, aí sim a raposa tomaria conta dele e desceria o cacete no Pain. E quando ele recuperasse o controle, ele invoca 2 dos seus clones das sombras e usa o 7º portão para varrer o resto dos Pains, até sobrar só o principal. E agora, a poucos metros de distância e completamente esgotados, Naruto consegue se jogar para cima dele e decepa o Pain, usando tudo que o Asuma e o Gai tinham ensinado para ele. E ainda com os portões ativos, ele se espeta com um dos bastões de chakra e corre atrás do Nagato.
O único problema é que nessa versão ele não tem nenhuma ligação com Nagato, até porque ele nunca saiu para viajar com Jiraiya, muito menos teve contato com algum dos livros dele. Então aqui o Naruto iria dizer algo como: apesar dele odiar o Nagato, ele iria carregar todas as dores do mundo para que ninguém mais precisasse sentir aquela dor. E iria complementar, dizendo que se tornaria o Hokage e que traria paz para a Vila da Chuva. Os clones se desfazem e o Naruto toma todo o dano colateral dos 7 portões da dor, morrendo na hora. E depositando toda a sua esperança nele, Nagato se sacrifica para trazer todo mundo de volta. Enquanto isso, o Sasuke formava o seu time para ir atrás do Danzo. E a essa altura, ele já estava quase cego do uso e abuso do Mangekyo. E isso não sou eu inventando, é canônico. Enquanto no original, Naruto treina no Monte dos Sapos, o Sasuke dá os seus primeiros indícios de cegueira. E quando os dois finalmente se encontram, Naruto desce o cacete no Sasuke, que só consegue fugir por causa do Obito. E no final da guerra contra o Madara, vendo que nada estava funcionando e que todo mundo estava morrendo por causa dele, ele toma a sua última decisão. Ele abraça a Hinata, se desculpando por nunca ter percebido os sentimentos dela e também por nunca ter notado que ela amava ele. E em seguida ele faz o seu Multiclones das Sombras com o chakra da Kurama, só que agora todos usando o 8º portão. Madara até conseguiria lidar com ele por algum tempo, mas já vendo que tinha que dar tudo de si. Naruto usa todos os seus clones usando o Gai Noturno e matando Madara no processo, e partiria desse mundo sendo conhecido como Naruto Uzumaki, a Hidra Vermelha de Konoha. E esse seria o fim da obra. Eu queria que estivesse vivo para sentir. No mundo inteiro ninguém precisava de mim. Eu era desnecessário. Ele salvou sua vida inútil, embora tenha custado a dele. Você foi a coisa mais importante do mundo pra ele. Enquanto ele sacrificava tudo por você, você não sentiu nada por ele. Mas ele não se importou. Ele perdeu a vida. Enquanto ele lutava com você, seu coração se partia em 2. Ele sentia pena e dor. Mas se você quiser um final mais alegre, também tem a possibilidade das bijus sacrificarem os seus corpos para regenerar o corpo carbonizado do Naruto. E elas só renasceriam décadas depois, com o Naruto mais idoso. E das duas formas iriam ser salvos da Kaguya, e também Boruto iria ser introduzido de uma forma melhor. Mas o que você acha? Deixa aqui embaixo e, é claro, dá like e se inscreve. Vai todo mundo se